E a gente recebe agora, por ordem de sorteio, o candidato a prefeito de Cabedelo pelo Partido Socialismo e Liberdade, Rogério Silva Bezerra. Ele é professor e instrutor de formação profissional. Ele é geógrafo, tem 44 anos, faz doutorado na USP. É a primeira vez que ele disputa a prefeitura e tem como vice Cris Oliveira, que também é do PSOL. Eles disputam pela federação que tem PSOL e Rede. Isso. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo ao Correio Debate. A pergunta que eu faço para todos, por que ser candidato a prefeito este ano? Bem, eu acho que é fundamental que a gente apresente novos nomes à sociedade, particularmente em Cabedelo. A gente tem um cenário de muita saturação, de muito cansaço com as recorrentes más administrações que vêm gestando a cidade, muitos prefeitos presos, envolvidos com corrupção, e em consequência disso você tem uma cidade que hoje ela está praticamente abandonada, sem infraestrutura, com muitas áreas sendo tomadas pela criminalidade, a juventude abandonada, sem formação, sem mobilidade urbana, lá na beira do rio, quer dizer, uma cidade cindida em duas, uma cidade que tem de um lado Intermares, Poço, quer dizer, uma cidade produzida para o lado do mar, com muito investimento, e do outro lado você tem a cidade do Rio, das comunidades que estão abandonadas lá, que não tem transporte, que muitas vezes não tem água, que não tem os serviços públicos. Então, por um lado, eu acho que essa indignação com uma cidade que podia ser muito melhor, porque é uma cidade muito rica, é a terceira mais rica do estado. Por outro, é claro, também nosso amor, nossa paixão, nosso entendimento de que a cidade pode ser muito melhor para todos e todas. Uma cidade que tem um potencial turístico, ambiental e cultural enorme e que isso precisa ser melhor aproveitado. E, é claro, Cabedelo pode se tornar e virá a ser, com certeza, sob nossa administração, uma grande locomotiva do turismo, uma grande locomotiva ambiental e econômica de desenvolvimento para toda a Paraíba. Qual seria o maior gargalo hoje da gestão de Cabedelo, o senhor sendo eleito? Por onde o senhor começaria a atacar esse gargalo? Bem, eu diria que é um conjunto muito difícil, muito profundo de problemas, né, na cidade, desde a infraestrutura, a falta de água em algumas comunidades, como lá no Talibã, no Jacaré, a crise ambiental que a cidade vive com privatização de diversas áreas, inclusive com um grande projeto de privatização das praias, que é muito expressa pela triplicação da BR-230, que é um verdadeiro paredão hoje, que separa a cidade do Rio da cidade do mar. A cidade que quer vender apartamento para as classes médias e médias altas, que às vezes nem moram lá, e a cidade da população que vive no local, que está lá abandonado do lado do rio. Mas eu diria que o primeiro problema a se enfrentar é livrar a cidade desse grande esquemão, né, que hoje é um esquemão metropolitano e que precisa ser muito bem discutido, muito bem clareado para a população, de como essa relação entre a esposa do Cícero Lucena, a Laura Emília, foi presa recentemente, e esse grupo chega também, né, os interesses do Cícero Lucena tomam conta também de Cabedelo e falam lá seu coluio, quer dizer, livrar a cidade desse grande esquemão político que vem lá desde a Checkmate, né, que a população toda de Cabedelo lembra muito bem, que prendeu Leto Viana, prendeu Jaqueline, Luceninha e tantos outros vereadores. Quer dizer, esse grupo não se acabou, ele continua lá e ele hoje é representado pelo Vitor Hugo, que foi filmado recebendo propina com a mão na botija lá, né? E que tem agora o amiguinho dele, o André, que quer dar continuidade a isso. Quer dizer, uma cidade muito mal administrada, a terceira mais rica, com uma população muito carente, muito pobre, abandonada lá do Rio, sendo cindida em duas, sendo preparada para ser vendida com um apartamento para as grandes construtoras e num grande conluio metropolitano. Quer dizer, desmanchar, retirar do poder esse grupo que é muito ruim, que é eivado de acusações de corrupção, que é envolvido, né? Tem várias denúncias aí que foram feitas do envolvimento desse grupo também com o crime organizado. Quer dizer, livrar a cidade de Cabedelo dessa continuidade é a principal tarefa. Feito isso, destampado esse problema político, a gente vai ter toda a condição de, com potencial cultural, potencial ambiental e com a grande arrecadação que Cabedelo tem, levar a cidade para um outro patamar, trazer a cidade para o século XXI. Porque atualmente ela está lá no século passado em termos de administração, em termos de cuidado com a população, em termos de educação, de infraestrutura, de defesa do meio ambiente. Quando o senhor fala trazer a cidade para o século XXI, quais seriam as propostas dentro dessa diretriz? Olha, é impossível que se compreenda que uma cidade como Cabedelo, a terceira mais rica do estado, com um território de 32 quilômetros quadrados, com a sétima população, que ela não tenha uma grande qualidade de vida. É incompreensível isso. Quer dizer, é preciso que você gere uma administração que seja capaz de compatibilizar a cidade de Cabedelo com o melhor que há hoje no país e no mundo. E Cabedelo tem potencial para isso. Então a gente tem projetos, por exemplo, na área de habitação,
É impossível você explicar para a população que as linhas sociais do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal do Lula, do governo do presidente Lula, não cheguem em Cabedelo para reformar a casa das pessoas. Quer dizer, a gente está uma administração que passou 6 anos para construir 40 apartamentos. E foi uma briga enorme, a população teve que se rebelar, se revoltar lá, fazer protesto para receber os apartamentos. Quer dizer, você tem uma cidade que as praias, que são grandes riquezas, os manguezais, né? Cabedelo tem 15% da sua área coberta por manguezal, tem outros 11% que são cobertos por áreas verdes. E esse potencial, que é um potencial de desenvolvimento econômico, social, ambiental, está sendo destruído. É preciso ter um governo, ter uma gestão que se preocupe, que tenha um grande plano de desenvolvimento ambiental, de proteção da cidade. Inclusive porque parte desse potencial pode deixar de existir em 10 anos, 15 anos. Quer dizer, pode ser que no futuro muito próximo você tenha todas as lagoas, as praias poluídas e que parte do potencial de desenvolvimento ambiental do Cabedelo seja ser destruído. Um outro lado é a grande crise ambiental, social que a gente vive. Quer dizer, você precisa ter programas que avancem muito na educação, muito na cultura, na formação do jovem, na infraestrutura, na mobilidade urbana. Você imagina que tem áreas de Cabedelo, como no Jacaré, que ficam vários dias sem água. E quando chega no sábado para o domingo, elas ficam sem o trem, sem ônibus, sem mobilidade urbana nenhuma, com a população depositada lá. Quer dizer, um caldeirão fervente para as organizações criminosas. Quer dizer, a gente tem grandes projetos de mudança. E, assim, eu falo isso com toda a verdade, com toda a franqueza do mundo, porque educação, meio ambiente, desenvolver a sociedade é um compromisso de vida para mim. Eu sou cientista social, tenho me dedicado, e nesses 15 anos em Cabedelo, a projetos na área ambiental, na área social, para salvar a juventude, com a capoeira, com cultura. Também sou capoeirista, né? Graduado Roxinol, lá na capoeira. E os projetos que eu tenho desenvolvido, o conhecimento, as pesquisas que a gente tem adquirido com o IFPB, né? Como parte do IFPB, eu tenho certeza que são grandes exemplos para a gente dar um enorme salto na qualidade de vida da população. Então, a gente tem programas, tem ideias na área de economia solidária, na área de preservação ambiental, de desenvolvimento da juventude, de cultura. Então, é um grande pacote para dar aquele verdadeiro salto que Cabedelo merece. O senhor é professor do Instituto Federal da Paraíba. Isso, com muito orgulho há 15 anos. Como é que o senhor vê a colocação de cursos profissionalizantes, a necessidade que Cabedelo tem para a formação dos jovens mesmo? Então, esse é um problema gravíssimo. Você tem pelo menos 2 condições que dizem respeito à juventude e que, em parte, são o fundo social dessa violência toda que muitas vezes a gente vê em Cabedelo, né? Que é um problema, inclusive, gravíssimo, porque não só aqui em João Pessoa, as organizações criminosas têm se entrelaçado com o poder público municipal. E essa é uma coisa que a gente precisa cobrar, inclusive do governo do João Azevedo, do nosso governador, que responda à população de Cabedelo e de João Pessoa como é que fica, em que ponto fica a discussão sobre segurança pública em uma situação em que há um claro envolvimento de parte da política paraibana com as organizações criminosas. Quer dizer, como é que é possível que o João Azevedo esteja numa aliança com Cícero Lucena, com a esposa presa, com indicações, com apontamentos, denúncias de envolvimento com o Comando Vermelho? Quer dizer, isso se rebate em Cabedelo também, e a gente precisa de respostas, inclusive para as comunidades do Renascer, de Jardim Manguinhos, para toda a comunidade lá do Rio, que responda à segurança pública como é que fica. Mas, voltando ao tema da juventude, quando se observa hoje, a grande parte da juventude de Cabedelo está saindo da escola na 8ª, no 9º ano. Esse jovem que não termina o ensino fundamental, o ensino médio, ele é o alvo principal das organizações criminosas. Então, além de não ter a formação necessária, a formação técnica, formação escolar necessária, ele não tem também a mobilidade urbana para disputar o emprego na região metropolitana. Veja bem, outro dia eu estive na farmácia lá em Cabedelo e eu, conversando com o farmacêutico, perguntei: o senhor é de Cabedelo? Eles: não, sou de João Pessoa. Quer dizer, há um crescimento econômico na região metropolitana e Cabedelo também tem parte desse crescimento econômico, mas a juventude que está lá no lado do Rio, ele nem tem condição de disputar, porque não tem a mobilidade urbana, não tem o ônibus, não tem a devida mobilidade, mas também não tem a formação técnica escolar para disputar esses postos de emprego que estão sendo gerados lá. Que estão sendo gerados dentro da região metropolitana. Então, é fundamental que a gente coloque essa juventude em posição de disputar o emprego, de disputar a geração de renda, que a gente leve qualificação profissional e mobilidade urbana para essa juventude sair das garras da criminalidade e vir contribuir com o crescimento da sociedade, porque a juventude é o melhor que nós temos na sociedade, é a grande força, é a grande energia que nós temos na sociedade. Candidato, obrigado pela presença aqui, pela exposição de suas propostas, seja sempre bem-vindo.
Obrigado, e a gente quer dizer que a nossa candidatura é um grande convite, é um grande clamor a toda a sociedade cabedelense que não aceite essa putrefação, esse apodrecimento da prefeitura na mão das organizações criminosas, na corrupção, que a gente tem muito potencial em Cabedelo e a gente pode levar essa cidade para um patamar muito mais alto de administração, de desenvolvimento ambiental e social, para trazer muito mais felicidade, muito mais distribuição de renda, emprego, educação e cultura para toda a população. E tenham certeza, a gente vai transformar Cabedelo e transformar ela no grande exemplo da Paraíba, para a grande felicidade do nosso povo e de todo o Estado. Obrigado, candidato. Olha só, amanhã a gente entrevista o candidato André Coutinho, que disputa também a Prefeitura de Cabedelo pelo Avante.